Vladimir Putin está ficando desesperado e é nesse momento que ele se torna mais perigoso. O alto comando russo está ficando sem opções para alterar o status quo na Ucrânia e nada do que tentam parece funcionar. A guerra com o Irã seria a chance ideal para vender petróleo, mas os portos russos no Mar Negro e Báltico foram destruídos. O desfile do dia da vitória da Rússia buscava inspirar patriotismo, mas ocorreu apenas após permissão da Ucrânia, que dias depois bombardeou Moscou para mostrar que só estavam sendo cordiais. Até no último fim de semana, quando a Rússia mobilizou seu temível míssil Oreshnik com capacidade nuclear, a resposta da Ucrânia e do Ocidente global foi basicamente: "Uau, que medo!". As forças ucranianas não correm nenhum risco de colapso. O avanço russo no campo de batalha consiste nas mentiras que os comandantes da linha de frente passam ao Kremlin, enquanto tentam ocultar sua incapacidade de obter resultados. Com a ajuda de uma lista crescente de relatos internos vazando do Kremlin e das forças armadas russas, ficou claro que Putin está procurando uma maneira de virar o jogo. Segundo especialistas, ele pode atacar alvos simbólicos em Kiev ou tentar envolver Belarus no conflito, conforme sua linha de pensamento. Ou, como o conselheiro estratégico ucraniano Ilya Serhakin disse ao Warfront em uma entrevista recente, Putin pode até tentar dividir a aliança da OTAN com um ataque à Letônia. Mas há uma possibilidade, por mais insana que possa parecer, que precisamos considerar seriamente, que Putin pode escolher tomar outro estado vizinho da Rússia e fazer dele um exemplo. Ele não escolheria um estado grande, populoso ou forte como a Finlândia, membro da OTAN, ou o Cazaquistão, na Ásia Central. Em vez disso, ele iria atrás de um dos países menores, um país que ele poderia, hipoteticamente, invadir em alguns dias ou talvez até em poucas horas. Conquista, virar estado vassalo ou anexação seriam preocupações secundárias. A mensagem real é que a Rússia segue sendo uma grande potência militar e merece respeito. Por isso, a Ucrânia deveria ceder o Donbass, concordar em nunca entrar na OTAN e beijar o anel de Vladimir Putin antes que ele deixe de ser cordial. Agora, no início do episódio de hoje, precisamos destacar que é realmente bastante ridículo afirmar que, na Ucrânia, a Rússia está de alguma forma se contendo. Este é um conflito em que a Rússia tentou várias vezes eliminar a liderança ucraniana, onde soldados russos frequentemente executam extrajudicialmente e torturam prisioneiros de guerra ucranianos e civis, e onde, em sua tentativa de assimilar a Ucrânia à cultura russa, Moscou sequestrou e transferiu à força quase 20 mil crianças ucranianas para serem adotadas por famílias russas, contra a vontade delas ou de suas famílias. Mas, por mais risível que seja a ideia de moderação russa, tanto para a nossa equipe do Warfronts, quanto para a grande maioria do nosso público, nós também temos a sorte de viver fora da bolha de informação russa. Para os cidadãos russos que vivem em seu próprio país e para os consumidores de mídia ao redor do mundo que preferem beber a propaganda do Kremlin direto da fonte, a ideia de que a Rússia está pegando leve com a Ucrânia é, na verdade, um tema muito comum. Isso não é por acaso. Em vez disso, é o resultado direto de uma campanha coordenada pelo Kremlin, tentando promover essa ideia em várias frentes ao mesmo tempo. O Kremlin diz que é uma operação militar especial, não uma guerra total, indicando que a Rússia ainda retém parte de seu poder. Além disso, embora a Rússia ataque consistentemente alvos civis comprovados em toda a Ucrânia, o Kremlin nega veementemente que tenha como alvo civis e, em vez disso, afirma que está evitando civis e infraestrutura, porque combate de forma mais benevolente e contida do que os Estados Unidos ou a OTAN lutariam. Falando dos Estados Unidos e da OTAN, a Rússia frequentemente afirma que está tentando não envolver essas grandes potências na guerra e, por isso, está se contendo de certas maneiras para evitar uma escalada. Essas ideias são tão difundidas que, mesmo quando os próprios apoiadores da Rússia fazem críticas ao esforço de guerra, como começaram a fazer com cada vez mais frequência, eles geralmente recorrem à ideia de que a Rússia é ineficaz porque está se contendo demais. Basta ver algumas das reações dos 1000 blogueiros russos após a tentativa da Rússia de aumentar o apoio dos linha dura e alimentar o medo nuclear usando um míssil Oreshnik contra a Ucrânia no último fim de semana. Citando o 1000 blogueiro 13th,
Qual é o sentido de disparar um projétil sem ogiva e chamá-lo de Oreshnik? Matou alguém lá? Por que nenhum integrante da liderança ucraniana foi morto? Por que Zelensky segue vivo? Ou citando Shadow of Rus, um Reshnik deveria servir como um chamariz midiático para assustar, convencer, pressionar. Mas isso não funciona. Ou, finalmente, o blogueiro militar Larkin. Um Reshnik é como Novichok. Ninguém nunca morreu por causa disso. Emoji de ombros encolhidos. Desta vez, nem sequer explode. Para os ucranianos, é só um show de fogos, um circo humilhante, dança de palhaços sobre ossos russos. A invasão da Ucrânia ainda é vista de forma bem diferente pelos consumidores da mídia russa em relação ao restante do mundo. Com os recentes retrocessos russos, ataques ucranianos de longo alcance cada vez mais frequentes e mudança na opinião pública, os linha-dura russos deixam claro o que desejam. Eles estão esperando uma demonstração de força, algo grande o suficiente, ousado o suficiente e destrutivo o suficiente para provar que a Rússia ainda é tão poderosa quanto afirma ser. Claro, o problema é que a Rússia não consegue demonstrar força agora. Apenas bombardeia cidades ucranianas periodicamente e atinge alvos simbólicos. Estimativas de inteligência ocidentais e rastreadores independentes de conflitos sugerem que a Rússia está perdendo soldados mais rápido do que consegue recrutá-los, e qualquer capacidade extra que a Rússia tenha não é suficiente para produzir mudanças em nenhuma parte das linhas de frente. Até o Instituto para o Estudo da Guerra, um dos mais atentos aos conflitos, anunciou que não fará mais previsões sobre quando a Rússia conquistará o restante do Oblast de Donetsk, porque já não está claro se a Rússia consegue sequer tomar Donetsk. Citando, as ambições territoriais da Rússia e suas exigências agressivas contradizem totalmente a realidade do campo de batalha. Fontes internas dizem que Putin ainda acredita que a Rússia pode conquistar toda Donetsk e Luhansk até o outono, confiando nas garantias de seus conselheiros que controlam as informações que ele recebe. Os soldados russos simplesmente não conseguem fazer isso. Mas para os conselheiros de Putin, admitir a derrota, ou pior, reconhecer a dimensão do engano contra o próprio líder, seria uma ideia extremamente ruim. Há consenso crescente, já mencionado, de que a Rússia pode buscar expansão lateral do conflito. Entre todas as maneiras de a Rússia tentar mudar o jogo, talvez a mais tentadora seja iniciar outra invasão com forças pequenas demais para impactar a linha de frente, mas suficientes para uma incursão relâmpago contra um terceiro país vulnerável a um terceiro país vulnerável. Talvez essa invasão vise um país da OTAN para testar se a Rússia consegue arrastar a OTAN para a crise, forçar ruptura entre membros e minar o apoio ocidental fundamental à OTAN. Ou talvez a Rússia tente conquistar sem arriscar escalada com grandes potências. Nesse caso, dois países devem ficar muito preocupados. A pequena nação do Cáucaso, a Geórgia e a Armênia, ainda menor. E como vamos explicar em detalhes, Armênia e Geórgia são alvos especialmente atraentes para a Rússia por causa de alguns problemas que elas têm em comum. Seu pequeno território, proximidade regional, exércitos mal equipados e divisões internas, onde grupos pró-Rússia já têm poder considerável. Mas se existe algum aspecto em que Armênia e Geórgia são alvos substancialmente diferentes, é na forma como Vladimir Putin provavelmente se sente em relação a cada uma delas. Em 2026, a Geórgia é quase controlada pela Rússia, enquanto a Armênia tem conseguido irritar Putin com sucesso. A história começa em 2022, quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia e depois viu a operação fracassar. Naquela época, a Armênia ainda estava presa em um conflito congelado com o Azerbaijão pelo território esclave de Nagorno-Karabakh, e ambos os países reivindicavam a região, mas a maior parte dela era governada por armênios étnicos, que formavam a maioria local. Após 6 semanas de guerra, em 2020, a Armênia recebeu da Rússia garantias de que manteria o controle sobre Nagorno-Karabakh, com apoio de forças de paz russas. Em setembro de 2023, ao perceber a gravidade dos problemas russos na Ucrânia, Ilham Aliyev, líder do Azerbaijão, decidiu atacar Nagorno-Karabakh, apostando que a Rússia não interviria. Aliyev acabou estando absolutamente certo.
Nagorno-Karabakh foi invadida, sua população armênia foi expulsa, seu governo foi dissolvido e seu território foi incorporado ao Azerbaijão. Esse momento foi um choque brutal para a Armênia, uma ex-república socialista soviética que por muito tempo se considerou parte da órbita regional da Rússia moderna. Como se viu, as garantias de segurança da Rússia não valeram nem o papel em que estavam escritas, e a Armênia não ficou esperando a Rússia enxergar a realidade. O país busca laços mais estreitos com o Ocidente, especialmente com a Europa. Em 2025, a Armênia aprovou uma lei obrigando o governo nacional a buscar a integração europeia, incluindo uma futura adesão à União Europeia. Enquanto isso, a Armênia buscou participar de redes comerciais e de energia europeias. Em maio de 2026, líderes europeus foram a Erevan para já a primeira cúpula União Europeia-Armênia e outra cúpula que mostrou o interesse da UE em cooperar com parceiros externos, como o Canadá. Isso já era um sinal claro à Rússia sobre a mudança de lealdade da Armênia, mas ficou inegável com o nome na lista de convidados: o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, a Armênia optou por trabalhar com mediadores americanos para estabelecer uma paz mais permanente com o Azerbaijão, aceitando um plano de paz com pouquíssimas concessões para a Armênia, aparentemente porque os Estados Unidos, ao menos, estão dispostos a dar um pouco de atenção. Naturalmente, a Rússia não ficou nada satisfeita ao ver o que a Armênia tem feito, e Moscou não hesitou em expressar seu descontentamento. As relações entre os dois países vinham se deteriorando lentamente desde antes da captura de Nagorno-Karabakh e começaram a piorar de verdade em 2018, quando o líder armênio Nikol Pashinyan chegou ao poder em meio a uma onda de protestos anticorrupção chamada Revolução de Veludo. Desde então, Pashinyan e Moscou vêm se criticando mutuamente. O relacionamento segue complicado e a Armênia ainda abriga bases militares russas. Ainda faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva da Rússia e ainda participa da União Econômica da Eurásia. Os interesses corporativos russos são fortes e a Rússia tem grande influência social via Igreja Apostólica Armênia. Especialistas armênios e internacionais alertam que a Rússia tenta controlar ou desestabilizar totalmente a Armênia. Em 2025, um bilionário armênio-russo e 2 arcebispos apostólicos foram presos em um escândalo de grande repercussão, acusados de planejar um golpe contra Pashinyan. Em janeiro, o renomado propagandista russo Vladimir Solovyov defendeu intervenção militar direta contra Erevan, sugerindo que a Armênia poderia ser alvo de operação militar especial como a realizada na Ucrânia. Em junho, a Armênia terá eleições parlamentares importantes, com a Rússia já acusada de interferir por meio da Igreja, desinformação e campanhas de influência. Documentos vazados indicam que Sergei Kirienko, alto funcionário do Kremlin, apoia esforços para influenciar a votação, após atuar em operações semelhantes na Geórgia e Ucrânia ocupada. Após as ações da Rússia na Geórgia em 2008 e nos anos 20 deste século, bem como contra a Ucrânia desde 2024, não surpreende que a Armênia possa estar em perigo. Mas se você quiser mais uma prova, vamos deixar para Vladimir Putin mesmo, em comentários feitos há apenas algumas semanas até o momento desta gravação. Citando: "Todos vemos o que ocorre com a Ucrânia hoje, mas onde começou? Com a tentativa ucraniana de entrar na União Europeia." Durante essas declarações, Vladimir Putin sugeriu que a Armênia deveria realizar um referendo sobre a decisão de entrar na União Europeia. Mas a próxima votação parlamentar do país introduz um ponto de pressão ainda mais importante. Se a suposta campanha de influência da Rússia falhar, isso pode dar a Vladimir Putin o pretexto para agir mais. Essas eleições, aliás, vão acontecer em menos de 2 semanas, no domingo, dia 7 de junho. Mesmo para as forças armadas russas sobrecarregadas, atacar a Armênia pode não ser difícil. As forças armadas do país contam com apenas 45 mil pessoas no total, equipadas com um pequeno número de carros de combate principais em funcionamento, em sua maioria artilharia ex-soviética obsoleta e menos de 20 aeronaves de combate. Pior ainda, possuem só defesas aéreas limitadas, geralmente soviéticas, e suas tropas não estão prontas para uma guerra integrada com drones, como a que a Rússia vem travando na Ucrânia.
A Rússia mantém cerca de 4 a 5 mil soldados bem armados na Armênia, o que sugere que invadir o país pode ser mais difícil do que parece. A nação não faz fronteira com a Rússia e não tem saída para o mar. Então, tropas russas precisariam ser transportadas por via aérea ou por outro país. Apesar de a Geórgia possivelmente permitir o uso de seu espaço aéreo pela Rússia e o Azerbaijão cogitar isso diante da possível derrota definitiva da Armênia, ambas as opções são complexas, principalmente porque a Rússia está com capacidade limitada de lançar paraquedistas. A Geórgia dificilmente deixaria comboios russos passar, e Azerbaijão e Turquia certamente não permitiriam. Isso não significa que a Rússia não possa atacar a Armênia, mas significa que, a menos que atacasse a Geórgia primeiro, sua alternativa seria uma combinação de bombardeios com drones e mísseis de longo alcance e ataques menores por suas forças terrestres. Não é impossível, mas seria complicado, e a Rússia talvez não queira arriscar. Agora, vamos falar da Geórgia, mas antes, uma pausa para apresentar nosso novo site para assinantes. Warfronts é o nosso espaço para todas as histórias que não temos espaço para tratar aqui com a devida profundidade no canal principal. Um lugar onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que jamais poderíamos ser no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura costuma focar na invasão russa à Ucrânia, mas também traz conteúdo sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais. Além dos muitos conflitos menores que o mundo ignora, a assinatura custa $5 por mês ou $50 por ano. Esse é o Warfronts. Confira. Agora vamos falar sobre a Geórgia. Embora invadir a Armênia seja complicado para Moscou, o mesmo não vale para a Geórgia, que já enfrentou uma grande invasão russa nos últimos 20 anos. Isso foi a Guerra Russo-Georgiana de 5 dias em 2008, quando, após a escalada entre Geórgia, Rússia e as 2 regiões separatistas da Geórgia, a Rússia atacou sua vizinha do sul, resultando em cerca de 65 russos, 180 georgianos, 60 separatistas e centenas de civis mortos na Geórgia e territórios separatistas. Esse conflito acabou com um acordo negociado muito desfavorável à Geórgia. O principal problema da Geórgia hoje é o retrocesso democrático com a ascensão do Partido Sonho Georgiano. Fundado por um oligarca georgiano enriquecido na Rússia, o Sonho Georgiano assumiu o controle do país no ano de sua criação. Desde então, o Sonho Georgiano ganhou força e, após anos afastando a Geórgia do Ocidente, a liderança recusou aderir às sanções contra a Rússia no início da invasão à Ucrânia. Desde então, o Sonho Georgiano intensificou a repressão à mídia e à sociedade civil, culminando em vitória decisiva nas eleições parlamentares de 2024. A eleição foi amplamente condenada mundialmente, com o Sonho Georgiano acusado de fraude, mas isso não mudou nada. Desde aquela eleição, o Sonho Georgiano usa o judiciário contra a oposição, força dissidentes ao exílio e prepara a transformação da promissora democracia da Geórgia em um governo autoritário. Nesse período, o Sonho Georgiano se aproximou da Rússia, aumentando a dependência econômica e copiando legislação russa para reprimir e controlar a mídia. Só nesta semana, a Geórgia criou o chamado Conselho de Monitoramento da Russofobia, um órgão que vai caçar o que chama de discriminação e discurso de ódio anti-Rússia em um país onde manifestantes pró-europeus ainda protestam na capital todas as noites. Considerando que o Sonho Georgiano está se aproximando tanto da Rússia, pode parecer estranho sugerir que a Rússia poderia tentar lançar uma invasão nos moldes da que houve na Ucrânia. Se isso ocorresse, a Rússia não tentaria eliminar o Sonho Georgiano. A Geórgia, na verdade, representa uma oportunidade única. É um local onde tropas russas podem entrar após uma provocação, real ou não, enquanto colaboram com um governo disposto a apresentar os soldados russos como heróis. Assim como a Armênia, o exército da Geórgia é fraco.
Ela conta com cerca de 37 militares, na ativa menos de uma dúzia de aeronaves de combate e um exército sem envolvimento em combates sérios desde antes da era dos drones. Líderes pró-Rússia da Geórgia podem mandar as tropas recuarem e deixar os russos entrarem para conter protestos que o sonho georgiano diz ameaçar a segurança interna. Se elementos anti-Rússia nas forças armadas da Geórgia reagirem, podem ser derrotados em conflitos locais antes de serem condenados pelo sonho georgiano como golpistas e renegados que a Rússia quer deter. Há vários modos de ação militar da Rússia na Geórgia, facilitando ainda mais para o país. Se o sonho georgiano teme ser visto como cúmplice, uma coluna russa pode lançar ofensiva surpresa de sua oblast da Ossétia do Norte a menos de 4 horas de Tbilisi. Ou, se isso for longe demais ou houver risco de as tropas georgianas revidarem, o sonho georgiano pode ignorar sinais de uma concentração militar russa na Ossétia do Sul, cuja capital fica a menos de 2 horas de Tbilisi. Tropas russas podem cruzar a fronteira, lançar mísseis e drones em massa ou voar com bombardeiros, visando criar ameaça suficiente para que a liderança pró-Rússia da Geórgia justifique a rendição. Seria algo como: parece que vocês nos superaram. Venham pegar as chaves do reino. Se a Rússia não quiser lidar com problemas da anexação, pode estabilizar a Geórgia por um tempo e depois sair, talvez anexando as 2 regiões separatistas. Essas etapas não seriam idênticas às ações da Rússia no leste da Ucrânia, mas certamente se assemelhariam, certo? E se a Rússia estabelecesse condições na Geórgia que dessem liberdade de movimento para suas colunas de tropas no futuro, então a Armênia estaria em uma situação ainda mais complicada. Se você, como um civil comum, fosse começar uma viagem de carro amanhã, poderia dirigir de Tbilisi até Erevan em cerca de 5 horas. No momento de desespero da Rússia, enquanto tenta reverter a estagnação e o constrangimento de suas operações na Ucrânia, Moscou está buscando uma maneira de reafirmar seu poder. Na Ucrânia, Geórgia, Europa ou onde for, a postura da Rússia de Vladimir Putin é sempre consistente. Ela apresentará aos seus adversários uma demonstração de força e desafiará esses adversários a pagar para ver o blefe de Vladimir Putin. Na maioria das vezes, esses adversários recuam e entregam grandes concessões à Rússia de bandeja. No War Fronts, após mais de 4 anos acompanhando a Rússia na Ucrânia, esperamos que o mundo reconheça um ataque não provocado à Armênia, ou um teatrinho farsesco na Geórgia, pelo que realmente seriam. Tentativa desesperada de projetar poder de um líder que deixou sua ambição encurralá-lo. Mas este é Vladimir Putin agindo com a lógica de Vladimir Putin, usando as táticas de Vladimir Putin com base em informações completamente não confiáveis que Vladimir Putin possui. Estamos certos de que uma ação dessas contra a Armênia ou Geórgia, nas atuais circunstâncias, seria uma decisão muito estúpida e fracassaria. Mesmo assim, não temos confiança de que Putin não tentaria. Obrigado por assistir.